Eu quero dizer para você que me acompanha que eu até posso voltar atrás naquilo que vou dizer agora aqui. Mas se eu fizer, ou seja, se tiver que voltar atrás, eu sinceramente voltarei com o maior prazer. Porque, olha, não espere que um vereador, umzinho que seja, dentro da Câmara Municipal de Araraquara, vá usar o rigor, que seria o normal, para cobrar e punir exemplarmente o presidente da Câmara, Jefferson Assuda, que usou indevidamente, está mais do que provado, um carro oficial com motorista para passar por uma consulta médica particular lá em Matão. Ontem, sinceramente, eu fiquei assim até um pouco constrangido, embasbacado, porque o vereador, o presidente da Câmara, arrumou uma desculpa, né? Uma desculpa totalmente esfarrapada. Ele disse que não, ele foi com o carro porque tinha uma missão oficial, convidar o médico para receber o título de cidadão araraquarense. Uma vergonha. As pessoas ontem escarnearam na internet. Você viu, Assuda, que as pessoas já não são mais bobas como antigamente. As pessoas estão atentas. Quer dizer, é até uma falta de respeito você convidar uma pessoa durante uma visita ao médico. Não, isso tem que ser feito de uma forma oficial e não simplesmente usar um argumento como esse. Ficou vergonhoso. Quer dizer, hoje, na reunião da Câmara Municipal, o que se espera realmente é um rigor na cobrança dos vereadores, inclusive enquadrá-lo, eu não sei até onde, porque você, como presidente da Câmara, poderia sofrer até um impeachment, um impedimento, poderia sofrer a cassação de mandato. Porque você, como presidente, não podia alegar ignorância diante do uso do carro oficial por uma atividade particular. Aí você inventou história que foi numa reunião com vereadores em Matão, que coincidência, não? Em São Carlos também, uma coisa assim assustadora. Não pode usar o carro para nenhuma atividade oficial, ou atividade particular. Essa é a lei, essa é a determinação, e você usou exatamente aquilo que não poderia usar. Mas tem uma coisa, viu, Luiz Antônio? Viu, Chico, Fernando Anci? Que moral tem a Câmara Municipal de Araraquara para punir alguém? Os vereadores do PT, como é que eles podem se levantar e punir alguém, sabendo que tem na sua militância pessoas que estão presas, pessoas que praticaram coisas horrorosas? O PSDB, então, no mesmo nível, né? Como é que alguém do PSDB pode punir um militante, uma pessoa componendo o seu quadro, sabendo que tem um Aécio Neves que ainda não foi expulso do partido, um bandido réu confesso que está lá ainda no Senado, que os seus membros contribuíram para que ele ficasse lá e não fosse julgado como deveria ser julgado. Tem Zé Serra, tem Alckmin, todos eles acusados com participação no Lava Jato. Que moral esses partidos têm de punir quem quer que seja? E o PMDB, então? Pior tem ainda. Cabral, Eduardo Cunha. É isso aí. É isso aí. Então, quer dizer, que partido teria moral para fazer alguma coisa na Câmara? Por isso, Luiz Antônio... Nessa lógica, não tem nem o que investigar, porque ninguém tem ali o bastão da moral para apontar o erro dos demais. Agora, a obrigação tem que ser feita, né? Tem que se observar o regulamento interno da Câmara, as normas técnicas para uso de carro oficial e aplicar mesmo contra o presidente. Eu não estou esperançoso, não, que o próprio Assuda disse aqui, olha, eu mesmo protocolei o pedido para me investigar, porque os demais colegas poderiam ficar constrangidos em me denunciar. Olha que absurdo. Que revelação. Você fica constrangido de fazer o seu trabalho, de fazer a sua obrigação? O cara recebe R$8.000 por mês e fica constrangido de denunciar o presidente da casa. É obrigação denunciar. É obrigação. Não tem que ter constrangimento, tem que ter moral, tem que ter a ética pública na atuação, independente de quem atinja. Quer dizer, então, que os vereadores também evitaram a SEI porque ficariam constrangidos de incriminar o atual ex-prefeito, por exemplo? Ninguém fica constrangido de receber o seu salário, né? Vai ver, ficam, né? Mas pegam dinheiro mesmo assim. Agora, eu fui ver qual que é a composição da Câmara, da Comissão de Ética da Câmara, porque a avaliação inicial não é feita pelos 18 no plenário, né? Isso passa pela Comissão de Ética da Câmara Municipal de Araraquara. Sabe quem preside a Comissão de Ética da Câmara Municipal de Araraquara? Um vereador que já respondeu a crime eleitoral. Lucas Greco é o presidente da Comissão de Ética da Câmara de Araraquara. E ele já teve aquela história das prévias na igreja, com compromisso de quem perdesse as prévias seria colocado no seu gabinete. Ele é o presidente da Comissão de Ética.
Então, mas é isso, onde você mete a mão tem coisa podre, né? Então, é uma situação realmente profundamente lamentável. Então, não podemos esperar muita coisa na reunião de hoje à noite. Deveríamos esperar, porque a população tem que cobrar realmente rigor. Porque o presidente da Câmara não pode, Fernando, alegar que ignorava, que não poderia usar o carro, mesmo que fosse para convidar o elemento, o médico, ele teria que ir numa missão oficial, de terno, de gravata, como ocorre quando você convidar alguém para uma missão oficial. E não simplesmente aproveitou e convidou o médico... Papo furado. Papo Nossa furado. Esse senhora, convite não aconteceu. Que me desculpe, esse convite não aconteceu e mais do que isso também, não tem cabimento isso acontecer. Será que o médico falaria com a gente? É possível, vamos tentar, mas Madalena, o médico trabalha em Matão, qual que é o propósito de oferecer um título de cidadão para alguém que nem aqui trabalha? E tem mais, ele né? passa aqui pela rodovia, porque parece que ele mora em São Carlos e vai até Matão. Ele não é daqui, por que nós vamos dar um título de cidadão? Não, e outra coisa, você diz, né? Olha, eu estou dando um título de cidadão na Corinthians para o Roberto Carlos, como já aconteceu aqui, né? A gente já criticou isso, né? Para quê? Que coisa mais ridícula, né? Mas assim mesmo ainda pode... O sujeito, ele faz um grande trabalho social, Roberto Carlos, tem seu... Artístico e tal. Então tem até a sua justificativa. Mas o médico, que tem uma grande capacidade, ninguém está dizendo que não, mas ele não faz caridade nenhuma para receber, não sei se ele faz particularmente, mas publicamente não se faz. Porque se ele atendesse toda quinta-feira, ele faz um atendimento social gratuito para a região. Centenas de pessoas de Araraquara vão. É o tipo do médico que ele é tão conceituado que as pessoas, para conseguir uma consulta com ele, leva 3, 4, 5 meses particular. Agora vem um vereador da Câmara Municipal de Araraquara e diz, estou lá para convidar um médico. Criou aquilo durante o final de semana. Se isso aconteceu, se esse convite aconteceu, Madalena, foi para o vereador fazer média com o médico que o atende há cerca de 10, 15 anos, como ele disse aqui nessa mesa. Outra coisa, eu tenho o direito de não acreditar que o Jefferson foi participar de evento oficial, nem nesse encontro com o médico e nem nas câmaras de Matão e também de São Carlos. Por quê? Eu nunca vi o Jefferson Yashuda e nenhum outro vereador de Araraquara e nem da região participar de encontros oficiais em câmaras municipais de bermuda, camiseta e tênis. Eu tenho esse direito de achar que isso não é verdade. O Jefferson deu a explicação dele, tentou justificar porque usou o carro oficial, mas eu não acredito que o Jefferson foi com aquele traje para as câmaras. Agora, Madalena, só para concluir, a preocupação com o carro, com gastos de combustíveis, pelo jeito não é levado a sério na Câmara de Araraquara, porque é a mesma Câmara que 2 carros foram para São Paulo, inclusive cada um com um vereador, e se encontraram no meio do caminho, no mesmo posto. E é capaz ainda, viu, dos vereadores se voltar contra o nosso programa, dizendo que nós somos, desrespeitadores, implicantes, como eles disseram, desrespeitando. Vocês é que estão desrespeitando uma vez atrás da outra. Eu já levantei essa questão aqui, desde o vereador Rafael De Ângeles, quando ele foi para Jacareí, pedir a emenda parlamentar para o deputado. Eu disse, vereador, o senhor acha que o senhor precisa pegar o carro da Câmara, gastar tudo isso de gasolina para ir lá pedir uma emenda parlamentar? O senhor podia conversar pela internet. Manda um e-mail. Não, o senhor olha a cara, pelo Skype, você olha a cara do deputado, o deputado olha a sua cara. Que o WhatsApp? O WhatsApp você não vê a cara do outro. Não, tem chamada de vídeo. Tem também agora? Tem. Então, mas pelo Skype, você conversa com a pessoa, você fala, deputado, eu não vou indo até aí porque eu quero fazer economia para o meu município, mas eu estou pedindo aqui uma emenda parlamentar. Você podia até gravar a conversa e colocar na internet, mas ele preferiu ir até Jacareí. Por isso que eu critiquei aqui, disse que tudo isso é uma palhaçada. Essa gente não tem respeito com o dinheiro público. Viu, senhor Rafael De Ângeles? O senhor que ainda tentou me condenar. Felizmente a justiça bloqueou, mas ele queria dinheiro mesmo, porque ele moveu uma ação civil que foi bloqueada, não sei se ele recorreu ou não, mas ele queria a grana do Madalena, porque o Madalena pegou no seu pé porque isso é uma vergonha. Eles perderam a decência e a vergonha na cara. Esperar que a Câmara vá tomar alguma iniciativa ou vá fazer alguma coisa contra esse tipo de coisa, eu acho que é muita inocência da nossa parte, porque a gente sabe que isso todo esse tipo de comportamento é tido como natural já há muito tempo, está ali enraizado. Quer dizer, o Jefferson Yashuda faz, os outros também fazem e fica por isso mesmo. Quer dizer, é um hábito, né? Você misturar a coisa privada com a coisa pública. Esse caso do Jefferson é flagrante, né? Quer dizer, ele foi pego numa situação, foi flagrado e começou a criar uma história em cima da outra para poder tentar justificar, tentar justificar o injustificável. Nancy,
A Câmara Municipal de Araraquara tem hoje uma grande oportunidade de começar a rever a sua postura. Mais uma oportunidade, já né? há muito tempo Então, tendo essa oportunidade. hoje tem 2 efeitos que possam ser efeitos altamente positivos. Um deles é punir, como deve ser punido o presidente da Câmara que usou indevidamente o carro oficial. E outra é dizer o seguinte: olha, estamos retomando as 2 CEIs, vamos formar as comissões e vamos realmente expor tudo isso aqui para ver quem quebrou Araraquara. Se foi o ex-prefeito ou se foi o atual prefeito. Como houve a troca de tiros, balaços para tudo quanto é lado, de troca de acusação. E depois, num acordão, sepultaram tudo, faz de conta que tudo isso era mentira. Faz de conta que vocês, palhaços, vocês ouviram tudo isso, mas agora não levem em consideração, apague tudo isso que vocês ouviram. Porque nós estamos mandando, porque nós somos vereadores, fomos eleitos por vocês e nós queremos que vocês apaguem isso da história. Então, vamos ver se vocês têm uma decência, vergonha na cara, dizer o seguinte: estamos reabrindo as 2 CEIs. Quem sabe até fazer alguma coisa diferente, convidar alguém, convidar talvez a OAB, né, para que acompanhe todos os detalhes do processo em andamento, né? Ou da CEI em andamento. Eu recebi né? uma ótima sugestão outro dia, eu até disse aqui no programa que, olha, a Câmara deveria contratar uma assessoria técnica para avaliar as contas, né? A pessoa falou: Luiz, você está ficando louco? Que assessoria técnica? Já existe a Receita Federal com um parecer sobre essas contas, inclusive. Receita Federal, você tem aqui a Unesp de Araraquara, uma universidade pública, uma faculdade de administração pública, né? Você tem já gente capacitada sem que a Câmara tenha que contratar essas assessorias, que muitas vezes ela contrata justamente já para encomendar o parecer. Olha, por favor, me veja um parecer favorável, um parecer contrário. Não, nós temos órgãos técnicos competentes e a pessoa tem razão. Você tem a Receita Federal, você tem o próprio INSS já com as suas considerações a respeito daquelas tramitações todas. Bom, então vamos esperar, né, Fernando? Saída tem. Viu, Chico, que amanhã o nosso repórter, o Marcelo Bognoli, ele que acompanha a reunião da Câmara e faz aquele boletim às quartas-feiras da reunião da Câmara. Vamos esperar o que o Bognoli vai dizer dos bastidores, tá certo? E da reunião em si. Vamos esperar, porque hoje eu já encontro a Tainara logo pela manhãzinha. Ela está levando um pau na internet porque ela foi acompanhar, sabe o que ou não? Foi acompanhar a instalação de energia elétrica num bairro. Estou aqui acompanhando, viu, as instalações dos postes e dos cabos para a instalação da energia elétrica. E então, a pessoa tem a capacidade de tirar uma foto olhando o poste. Olhando o poste. É uma coisa... coisa... do Mel fazendo escola, né? Perderam realmente a noção do que é legislar, do que é fazer realmente uma Câmara funcionar. As fotos de amanhã com certeza já estão garantidas na sessão da Câmara. Aliás, de hoje, né? Já estão garantidas para mostrar, para mostrar o trabalho das pessoas. Agora, Madalena, ontem eu saí aqui do programa e passei diante de um veículo que estava escrito o seguinte, um veículo que fazia transporte de pacientes. Uso exclusivo em serviço. E fiquei pensando o seguinte, eu não vejo esse dizer em nenhum carro de político. E comparando os carros que servem à população, que draga, hein? Que coisa feia, caindo aos pedaços. De outra parte, eu não vejo nenhum carro de político ter o mesmo tipo de situação. Muito pelo contrário, eu vejo sempre carros bonitos, lustrosos e muitas vezes do ano, enquanto a população fica lá. E essa população tem esse dizer. Quantas pessoas fazem isso? Eu acho que a gente ficou muito tempo parado, Madalena, e não observava muitas vezes essas situações. Por isso que eu disse ontem aqui, e repito, eu acho que a gente está ficando mais esperto. Se alguma coisa ficou de toda essa lambança que foi pelo Brasil, a gente ficou mais esperto. Mas eu faço jornalismo há 50 anos, né? A gente ignorava por completo que isso acontecia. Depois que caiu o mundo com o mensalão, então aí a gente começou a perceber que as coisas eram muito piores do que nós imaginávamos. Por isso que as pessoas brigavam e brigam até hoje para chegar lá. Você entende, não? Porque eu acho que ninguém ignorava, Madalena. Ninguém ignorava. É que a coisa no Brasil é naturalizada. Chefe de executivo e legislativo com um carro do ano, né? Isso é uma coisa absolutamente natural. E eles naturalizam. Se você perguntar para cada um deles, eles vão dizer que não, mas tem que ser assim, porque eu represento a cidade. Agora, a pessoa que é levada numa ambulância para São Paulo, para Ribeirão, para Campinas, não tem que ser transportada com dignidade? Não é a ela que deve ser dada a prioridade, não a você que tem um carro de luxo. Trocam a cada mandato.
chefes executivo e legislativo trocam de carro a cada mandato, enquanto você tem ambulância da saúde, você tem viatura da polícia, do SAMU amarrada com arame. Como é que pode isso? Nós fomos naturalizando isso e parece que a coisa foi ficando assim.